Olá, estudantes, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para falar um pouquinho sobre o tema soluções, né? Teminha soluções, começo aí da nossa Química 2 no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Bora lá então, sem enrolação, tá aqui um quadro em branco onde eu vou dar uma aula tradicionalíssima aqui sobre soluções. O detalhe é o seguinte, aqui na descrição do vídeo vai ter aí os capítulos, né, onde cada assunto que está sendo abordado vai começar num determinado tempo, né? Então, para que você não precise assistir essa aula inteira, que vai ficar longa, né, que eu vou gravar um vídeo só para falar do tema, então eu separei aqui em capítulos e você pode acessar aí aquele que você quer ouvir, certo? Se quiser assistir tudo, fica à vontade. Essa apresentação que eu vou começar a criar aqui agora, enquanto estou gravando, depois eu vou gerar um PDF disso e vai ficar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem e terem isso aí também para apoio ao estudo de vocês, beleza? Então, nosso tema é soluções. Deixa eu até fazer uma coisa aqui rapidinho. Vou apagar isso aqui. Porque é o seguinte, quem sabe grava ao vivo, né? Agora sim, soluções, né? O que é uma solução? Eu costumo falar que a física, a matemática, né, costumam ter problemas, já a química tem soluções. Essa palavra, então, solução, soluções, dentro do contexto da química, tem um significado, né? A palavra em si pode ter vários significados, mas dentro da química, quando a gente fala solução, a gente está querendo geralmente se referir a uma determinada coisa, tá? Essa coisa, ela é feita, né? Então, soluções são feitas, né? Então, compostas, né? De duas coisinhas que a gente chama de, uma delas, soluto, e a outra a gente chama de solvente. Soluto e solvente. Então, soluções é uma mistura de pelo menos duas coisas. Pelo menos um soluto, pelo menos um solvente. Eu posso ter mais de um soluto. Professor, posso ter mais de um solvente? Não. Né? A solução vai ter um solvente como base e nele eu posso diluir dois ou mais solutos. Essa é a regra. Agora, assim, de repente o que eu quero dissolver, eu preciso montar uma mistura de solventes. Dá até para a gente pensar isso, tá? Tem algumas áreas da química onde a gente acaba misturando dois solventes para criar quase que um terceiro solvente com características de um, características de outro, tem alguma afinidade. Então dá para a gente pensar também em mistura de dois solventes, tá? Mas isso é uma coisa mais, digamos que avançada. Para nós aqui, vamos pensar que o solvente, a princípio, é um só. Então tem um solvente, dois ou mais solutos. Embora quem for fazer química aí, ou alguma graduação que tenha química em nível um pouquinho mais aprofundado, pode vir a se deparar com uma mistura de solventes para poder dissolver alguns solutos, tá? Então, a princípio, pelo menos um soluto, um solvente. Posso ter mais solutos, mais solventes é um pouquinho mais específico, não vamos tratar disso, beleza? Agora, o que é soluto, o que é solvente? Né? Solvente é aquilo que eu consigo dissolver algo nele. O famoso solvente universal, que ainda bem que isso é fake news, é a água, né? Então, se a água fosse realmente um solvente universal, não existiria nada no mundo, né? A água ia cair, ia dissolver tudo, não ia ter casa, rua, não ia ter nem a gente, não ia poder tomar chuva, né? Então, ela dissolve muitas coisas, mas não dissolve tudo. Mas aquilo que ela dissolve, a gente chama de soluto. Então, soluto é uma substância que eu consigo dissolver em um solvente, seja ele a água ou outra coisa. Então, não é obrigatório que seja a água. Nos nossos exemplos, nos nossos exercícios, a maior parte das vezes vai ser água como solvente, mas não é obrigatório que seja somente água. Qual que é a ideia principal para que uma mistura de um soluto e um solvente seja chamado de solução? Eles devem formar, então, uma mistura homogênea. Então, tem que formar uma mistura homogênea para ser considerado solução, tá? Essa mistura homogênea é aquela onde a gente não consegue diferenciar os participantes que estão ali.
depois que a gente misturou, mexeu ali, colocou os dois juntos, mexeu, eu não consigo ver quem é quem, né? Eu só consigo ver uma única fase, tá? E aí, ó, características então, né? Ó, única fase, eu só consigo ver uma coisa, né? Um copo com água pura e um copo com água com uma pitadinha de sal bem misturadinho, você só vê um líquido transparente, né? Então, se você olhar na mesa um copo de água e um copo de água com sal, formando uma solução, você não sabe qual é qual. Você teria que experimentar, né? No caso do sal de cozinha, você poderia fazer isso tomando um pouquinho da água, né? A água que tivesse salgada era água com sal, era a solução. Mas você então não consegue diferenciar, tá? Mas isso não é só a olho nu, tá? Então, essa única fase aqui é mesmo visto ao microscópio, né? Mesmo aos microscópios. É lógico que a tecnologia vai evoluindo, né? Pode ser que em algum momento a gente tenha um microscópio tão potente que ele consiga enxergar ali as partículas do sal dissolvidas na água, né? Mas hoje a gente não tem isso, né? Talvez nesse sentido aí tenha uma outra possibilidade da gente caracterizar quando que a mistura vai ser homogênea, né? Então, o tamanho da partícula, né? Tamanho das partículas do soluto, né? Das partículas. Essas partículas podem ser o quê? Podem ser uma molécula, né? Onde todos os átomos estão ali unidinhos, bonitinhos. Ou pode também ser íons. Solução não, soluto. Podem ser íons. No caso, por exemplo, quando eu coloco o sal de cozinha, que é a fórmula, o componente principal do sal de cozinha, né, que é o NaCl, quando eu coloco em água, ele não fica o NaCl juntinho. Separa um pouquinho o Na e o Cl. O Na positivo e o Cl negativo, eles dão uma separada, tá? Então, o tamanho das partículas do soluto tem que ser menor que 1 nanômetro. É uma quantidade, um tamanho bem pequenininho, tá? Então, menor que 1 nanômetro para a gente considerar aí que trata-se de uma solução. Então, soluções são misturas homogêneas, né? Ou como eu coloquei soluções aqui, vamos colocar misturas homogêneas. Essas misturas homogêneas são feitas, né? São compostas de soluto e solvente, beleza? Isso que é solução no contexto da química. A gente tem soluções, né? Aqui algumas coisas adicionais, né? A gente pode ter soluções sólidas, elas podem ser, então, sólidas. Exemplo de solução sólida, aqui, ó. Ligas metálicas. Ligas metálicas constituem soluções sólidas, tá? Elas podem ser líquidas, e aí aqui no líquidas a gente pode ter a seguinte situação. O soluto ser um sólido, que eu dissolvo num solvente líquido, então o resultado disso é uma solução líquida, mas eu tenho um sólido dissolvido no líquido. Eu posso também ter um líquido que se dissolve em outro líquido. Um exemplo, água e álcool, né? Quando eu misturo ali, eles se dissolvem, bonitinho, o álcool dissolve na água, em qualquer quantidade, em qualquer proporção, inclusive. Então eu tenho dois líquidos. E também poderia ter um gás dissolvido no líquido, no solvente, né? Então eu posso ter o gás dissolvido no líquido, desde que esse gás não esteja, desde que eu não perceba ali bolhas no frasco, o que tornaria a mistura heterogênea, que eu conseguiria ver, né, o líquido e a bolha. Então aí seria heterogêneo, não seria a solução. Mas se está dissolvido ali, eu não consigo ver bolha nenhuma, então eu teria também uma solução de gás dissolvido em líquido, tá? Para nós, o mais comum vai ser o soluto ser sólido e o solvente ser líquido, tá? E além disso, eu posso ter também as soluções gasosas. Então, soluções gasosas, obviamente, soluto e solvente são gases, tá? Então, a princípio, né, qualquer mistura gasosa tende a constituir uma solução, beleza? Então, porque eu dificilmente vou conseguir enxergar ali os sólidos, né? Os vapores, né? Os gases. A menos que eu tenha gases coloridos, aí a gente pode ter uma interpretação aí de que se eu tenho um frasco, né, um balão, onde eu tenho um frasco com um gás colorido lá dentro, e parte do frasco está colorido e parte não está, a coloração em diferentes pontos do frasco está diferente, a gente poderia pensar então que isso não é uma solução, que é uma mistura heterogênea, tá? Mas
em geral, a gente considera que misturas gasosas tendem a ser soluções, ok? Uma outra coisinha aqui sobre soluções é que elas podem conduzir corrente elétrica ou não. Então, elas podem conduzir corrente, aí elas são chamadas de eletrolíticas. Eletrolíticas. Elas podem conduzir ou não. Se elas não conduzem, elas são não eletrolíticas. Em geral, essas que não são eletrolíticas são soluções que o meu soluto ele é um composto que faz ligação covalente e que não tem a característica de gerar íons no meio, de se ionizar. Tá? Então, o açúcar que a gente tem em casa é majoritariamente feito de sacarose, que é um tipo de açúcar. Quando a gente dissolve ali um pouquinho de açúcar na água e forma uma solução, essa solução não conduz corrente elétrica, né? Porque a sacarose, quando é dissolvida, ela apenas separa ali, né? As moléculas que estão organizadinhas ali no cristal de açúcar, elas apenas se separam, mas a molécula em si não se quebra. Todas as moléculas ficam perfeitamente com seus átomos unidinhos. Diferente de uma solução que eu tenho substâncias que já são iônicas. Então, o NaCl do sal de cozinha, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, são substâncias iônicas. Eles formam também um cristalzinho ali, só que quando eu coloco em água, não fica a unidade NaCl juntinha. Separa Na+, Cl-. A soda cáustica, que é o NaOH, fica o Na+ e o OH-. Então, a gente tem partículas carregadas, tá? E tem soluções que são moleculares, a molécula tenderia a não se separar, mas tem algumas que se separam. É o caso dos ácidos. Então, ácidos como o ácido clorídrico, que é o HCl, ácido sulfúrico, H2SO4, em água, eles se ionizam, eles quebram a molécula, gerando uma parte positiva e uma parte negativa. No caso dos ácidos, a parte positiva é o H+, que vai se juntar com a água e formar uma outra coisinha lá para existir dentro da água, tá? Então, as soluções podem conduzir ou não, vai depender do meu soluto, da característica do soluto e da interação dele com o solvente, tá? Mas, a princípio, aqui a lógica é, se gerou carga, conduz corrente, né, facilita a condução de corrente, são chamadas soluções eletrolíticas. Se não conduz carga, são soluções moleculares, onde não houve essa quebra que a gente chama de ionização, beleza? Então, essa primeira tela aqui, sem nenhuma fotinho, né, para ilustrar, nessa aula aqui a opção foi apenas escrever num quadro em branco, então essa seria aqui a definição de soluções. Se perguntarem para você, qual que é a definição de solução? Solução é uma mistura homogênea. Fale mais sobre, uma solução é uma mistura homogênea, onde eu tenho pelo menos um soluto e um solvente. Que mais? Elas podem, né, vão apresentar essa fase mesmo olhando ao microscópio, porque o tamanho da partícula do soluto é menor que 1 nanômetro. E eu tenho soluções sólidas, líquidas e gasosas que elas conduzem corrente ou não, dependendo ali da característica do soluto e a interação dele com o solvente. Fechou? Então, soluções é isso aí. Agora, toda vez que eu pego uma coisa e tento misturar na outra, dissolver, vai dissolver? A gente já sabe que não, né? A gente tá... eu, por exemplo, tô careca de saber que água e óleo não se misturam, né? A gente costuma usar essa expressão. Na verdade, eles não se dissolvem, né? A água não dissolve o óleo não dissolve na água. E aí, essa partezinha aqui de soluções, ela é uma parte de um todo. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto inicial. Vou tentar fazer uma reta aqui que vai ficar torta. Vamos colocar. Imagina que isso é uma reta, usa a sua imaginação. Eu vou colocar aqui assim, esse outro ponto. E aqui eu vou fazer 3 divisões. Eu vou colocar mais ou menos uma aqui. Não vai estar em escala isso aqui, tá? Então aqui eu vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto de 1 nanômetro. E esse ponto aqui vai ser o ponto de 1000 nanômetros, tá? Porque existe uma divisão aqui dentro de algo que a gente chama de dispersões. O que são dispersões? O que a palavra dispersão significa? Significa espalhamento, né? Recentemente aqui, quando eu gravo esse vídeo, no Brasil a gente tem uma cultura do carnaval, né? Onde tem lá os desfiles das escolas de samba.
Antes de entrar na avenida, existe a concentração. Tá lá no começo da passarela do samba ali, tem o local onde as escolas vão lá, se agrupam, vão montando ali os blocos que vão entrar, os carros e tudo mais. Então é a parte da concentração, onde as pessoas vão se juntando ali para poder entrar na avenida e desfilar. Quando chega lá no final, né, existe o espaço chamado de dispersão. Por que é dispersão lá? Porque as pessoas ali, a hora que terminarem de fazer o seu desfile, vão se espalhar. Vão se espalhar pela área que está ali. Então, as pessoas, se a gente for trazer para cá com uma analogia, né, para soluções, as pessoas seriam o soluto e o espaço ali seria a solução, né? Ou o solvente, né? O espaço seria o solvente. Então, as pessoas vão se dispersar pelo espaço, que faria o papel de solvente. As dispersões têm esse sentido, então, na química, tá? Alguma coisa vai ser espalhada em outra. A coisa que vai ser espalhada é o que a gente chamou de soluto lá nas soluções, tá? Só que, de maneira mais genérica, as dispersões são feitas de um disperso, que na solução é o soluto, então disperso, mais dispersante. Disperso mais dispersante formam, então, uma dispersão. Se eu consigo dissolver muito bem ali com partículas de até 1 nanômetro, então a gente já viu que soluções é até 1 nanômetro. Se o disperso, então, tem um tamanho ali, a hora que ele se dispersa lá no dispersante, tem até 1 nanômetro, a gente fala que isso caracteriza uma solução, tá? Então, solução é um tipo de dispersão feito de disperso e dispersante. No caso da solução, o disperso a gente chama de soluto e o dispersante a gente chama de solvente, tá? Embora soluto e solvente dá para usar nos outros, mas a palavra soluto fica meio estranha, porque o soluto a gente entende que ele vai se dissolver. E nesses outros dois espaços aqui, a dissolução não é assim tão boa, tá? Depois que eu tenho solução aqui de 1 nanômetro, se a partícula é maior, a gente tem uma outra coisa chamada de coloide, tá? Dependendo da fonte que você vai estudar, que vai consultar, pode aparecer aqui solução como solução verdadeira e coloide como solução coloidal, tá? Então tem outras expressões que são sinônimos aqui de solução e coloide, eu prefiro da forma que está aqui, tá? Então o coloide dá até para a gente falar que eu tenho um soluto e um solvente, tá? Por que o disperso é o soluto e que o dispersante é o solvente? Porque, embora as partículas sejam maiores e não são consideradas, então, solução, até que se espalha bem, o espalhamento é bom, né? Praticamente, em qualquer ponto que você pegar de um coloide, a proporção de disperso e dispersante vai se manter, tá? Coisa que existe aqui na solução. Em qualquer ponto que você pegar da solução para analisar, vai existir sempre a mesma proporção do soluto e do solvente, do disperso e do dispersante, tá? O coloide apresenta isso também, tá? Tem uma boa, um bom espalhamento aí, e eu consigo em cada ponto do coloide ter praticamente a mesma composição da mistura, tá? Coisa que não acontece aqui quando a partícula é muito grande. Aí a gente tem as suspensões, né? Então, suspensão é um outro tipo de dispersão, onde eu tenho um solvente, mas o soluto, né, não se dissolve bem. Não se dissolve, ele fica ali flutuando no solvente, mas não se espalha muito bem. E aí, por quê? Porque as partículas são muito grandes, tá? Aí estas classificações aqui podem ser abordadas em relação ao tamanho das partículas, que seria uma boa diferenciação, né? Como que eu diferencio solução, coloide e suspensão? Eu posso diferenciar pelo tamanho das partículas, tá? Solução, as partículas do meu disperso, do meu soluto, são de até 1 nanômetro. Quando eu tenho coloide é de 1 a 1000, e quando eu tenho maior que 1000 é suspensão. Então essa é uma forma legal da gente diferenciar solução, coloide e suspensão. Tem alguns outros aspectos que eu posso abordar aqui, né? Se eu tenho aplicação de filtros, né? Se eu usar filtros, a solução não é afetada. Não posso filtrar uma solução. Então, não consigo separar soluto e solvente usando filtros. Como que eu separo, então, o soluto do solvente? É impossível? É possível, tá? Só que eu não vou usar filtro. Eu vou usar, por exemplo, uma destilação, que é um processo que eu aqueço a mistura, o líquido ferve,
e sai, e o sólido fica. Por exemplo, se for uma solução sólido líquido, né? Mas filtro não consigo usar. Já os coloides, se eu usar ultrafiltros são filtros muito potentes, que tem um buraquinho, né, muito pequenininho e deixa passar somente o solvente e retém as partículas do coloide. Então, usando ultrafiltros, eu consigo até separar aqui por filtro. Já a suspensão, eu consigo separar por filtros comuns, né? Então, um filtro comum, eu consigo separar aí o material suspenso, tá? Então, em termos de filtro, a gente pode pensar assim. Outra situação, a sedimentação. O que é sedimentação? Na sedimentação, a solução também não acontece. O que é sedimentação? É quando o sólido vai para o fundo, ele se assenta no fundo do recipiente. Na solução não existe sedimentação, tá? Aqui no coloide também não existe sedimentação. Não existe, tá? Se eu deixar ali ela paradinha, bonitinha, não vai sedimentar. Já na suspensão, sim, sedimenta. Exemplo de suspensão que sedimenta. Água com barro, né? A água que está com barro, se ela não infiltra ali no solo, se ela fica, né, uma poça de lama ali, e ela fica paradinha, com o tempo você vê que a parte do líquido fica bem transparentezinho e toda aquela sujeira que deixou aquela água marrom, de repente, foi para o fundo e você tem a separação. Vários medicamentos, né, antibióticos, são vendidos na forma de suspensão, né? Às vezes vem um pozinho, você tem que acrescentar o líquido e aí você tem que chacoalhar. Se você observar ali o frasco depois, com o passar do tempo, o sólido vai ficar todo no fundo. Por isso, toda vez que você for fazer a administração, né, tomar esse medicamento ou aplicar para alguém, você tem que mexer, você tem que chacoalhar bem para que haja um espalhamento dessa suspensão, então aquele sólido que não está dissolvido no líquido, possa se espalhar pelo líquido e aí você conseguir pegar a quantidade indicada lá pelo médico, né? Tem suspensões, medicamentos que são suspensão, que vem tanto na forma de líquido quanto um pozinho para você colocar o líquido, né? Exemplo de coloide, então já dei 2 exemplos aqui, né? Antibióticos, muitos deles, e água com barro, seriam suspensões. Coloide, então a gente tem gelatina, é um coloide, a gente tem a maionese sendo um coloide, a fumaça, uma fumaça que não tem particulado, é um coloide, né? Solução, qualquer mistura homogênea, né, que tem ali partículas até 1 nanômetro no nosso dia a dia, um soro caseiro, né, um refrigerante que não tenha bolhas, né, dá pra gente pensar que ele é uma solução, vários medicamentos são soluções, tá? Produtos de limpeza também entram aqui, muitos deles como solução, ok? Então aqui 3 aspectos, né, que a gente pode diferenciar a solução coloide e suspensão. Em relação ao tamanho, talvez seja o melhor deles, solução até 1, coloide de 1 a 1000, suspensão acima de 1000. A ação de filtros, que não filtra uma solução, com ultrafiltro separa o coloide, né, o soluto dissolvente, e um filtro comum, a suspensão. E na sedimentação, não para solução, não para o coloide, e sim para suspensão. Pode ser que você encontre aí, né, em alguns casos, alguns autores colocando aqui, ao invés de não, colocando se eu utilizar ultracentrífugas. O que é uma centrífuga? Centrífuga é uma maquininha que eu coloco lá a minha mistura e ela gira, né, o tubo onde eu coloquei essa mistura numa determinada velocidade. Isso aí força a sedimentação a acontecer. Então tem autores que colocam aqui que alguns coloides, quando as partículas estão muito perto aqui do 1000, podem até ser separados aí por ultracentrífugas, tá? Então eu coloco não aqui, mas você pode encontrar aí autores considerando isso, tá? Ultracentrífugas vão sim conseguir sedimentar um pouco aqui, mas não é tão fácil como aqui na suspensão. E na suspensão, às vezes, eu não preciso nem de centrífuga. Naturalmente, só a ação da gravidade já faz a sedimentação, beleza? Então, essa telinha aqui, telinha sobre dispersão de soluções. Dispersões, né? Que solução é um tipo de dispersão. Então, solução coloide e suspensões são tipos de dispersões, ok? Aqui, então, a gente tem uma segunda parte, né, desse nosso conteúdo. Vamos agora para a terceira, depois de eu tomar uma água. Você nem viu, mas eu já tomei água. Qual que é a nossa terceira parte aqui?
As soluções, né, que é o foco principal desse conteúdo, né, tem uma partezinha dela, matemática, né? A gente chama isso de concentração de soluções. Concentração de soluções. Ou de solução, né? Se você estiver falando de uma específica. O que é isso? Né? A concentração de soluções vai ter relação aí, em geral, com o. Vai querer dizer pra gente, né? Quanto de soluto que eu tenho ali dentro. Essencialmente é isso, tá? Então, de modo genérico, a concentração, vou colocar essa tela aqui só para ser genérico, né? Então, aqui ela dá para nós, dá informação para nós, né? Sobre a quantidade de soluto na solução. Em geral é isso, tá? Ela dá uma informação. Então quando eu falo assim, uma solução tem concentração de 20 gramas por litro. Isso é uma informação que quando você conhece, né, o tema, que é uma concentração, você sabe que esse 20 gramas é uma informação sobre o soluto, né? Por litro. Litro de quem? Litro da solução. Então eu sei que se eu tiver 1 litro dessa solução, eu vou ter 20 gramas do meu soluto lá dentro. Então essa é a ideia, tá? Todas as concentrações, são vários tipos de concentração. A maioria delas vai ter a seguinte lógica. Então a concentração da solução geralmente vai ser algum dado, alguma informação do soluto dividido por algum dado, alguma informação da solução. Em geral é isso. Existe um caso onde aqui não é solução, é solvente, mas não é do nosso interesse. Então nós vamos abordar esses tipos de soluções aqui, ó. Algum dado do soluto dividido por algum dado da solução. Quais são os dados que podem ter aqui do soluto? Em geral, a gente tem a massa. A massa pode ser dada em gramas, miligramas, quilogramas, mas em geral, essa massa é dada em gramas, tá? Mas pode ter outras também, tá? Outra coisa, a gente chama de quantidade de matéria. É uma grandeza que é indicada, né, pela unidade e símbolo mol. Então é dada em mol. Então quantos mol que eu tenho de alguma coisa. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Pode também ser dada em volume, dependendo da situação, ela pode ser dada em volume. E aqui esse volume eu posso ter várias unidades possíveis, tá? Assim como em grama, né? Eu vou até mudar aqui, ó. Pode ser grama e outras coisas aqui, ó. Vou colocar assim, grama e outras coisas. Volume, eu poderia ter, por exemplo, litro, mas poderia ter outras coisas aqui também. Várias unidades de volume são possíveis. E aí, qual vai ser a unidade? Dependendo do nome do tipo da concentração, né? No nome da concentração, a gente vai usar uma ou outra, tá? Então aqui, soluto, essencialmente eu vou ter essas informações aqui. Massa, quantidade de matéria ou volume, tá? Já o dado da solução costuma, muitas delas, ser o volume. E aí eu tenho essencialmente o volume em litros, mas eu posso ter outros também, tá? Posso ter massa? Posso também, posso ter massa, tá? E aí essa massa pode ser em gramas ou pode ser em outras unidades de massa também, tá? Poderia ter que quantidade de matéria? Até existe uma continha aí que a gente usa a quantidade de matéria embaixo, mas não está dentro do rol de coisas que eu vou abordar aqui, então não vamos nem pensar nela. Essencialmente a gente vai ter uma unidade de volume ou uma unidade de massa aqui como sendo dado da solução, tá? Essas aqui, essencialmente, vão ser as informações que estarão presentes nos tipos de concentração que a gente vai trabalhar nessa aula, tudo bem?
Lembrando que existem mais possibilidades, existem outras coisas que a gente pode abordar também dentro do contexto de concentração de soluções, beleza? Então aqui, só recapitulando essa tela antes de sair, concentração de soluções é uma informação sobre a quantidade de soluto que eu tenho na solução. Em geral, isso é feito dividindo uma informação do soluto por uma informação da solução. O que eu posso ter do soluto? Em geral, massa, quantidade de matéria ou volume, e o dado da solução, em geral, volume ou massa. Beleza? Então, essa é a parte introdutória. Agora a gente vai ver 5 tipos de concentração que são bastante frequentes aí quando a gente está estudando a química aqui no nível médio. Então, bora lá? Tá aqui. A primeira delas a gente chama de concentração comum. A concentração comum, geralmente, quando se fala em concentração comum, quando você vai pesquisar a concentração comum num livro, num site, você vai ver ela sendo dada em gramas por litro, que eu até falei agora há pouco, né? 20 gramas por litro. Isso a gente chama de concentração comum. Porém, alguns autores vão entender qualquer unidade de massa dividido por qualquer unidade de volume como concentração comum, tá? Então, massa do soluto, volume da solução. Massa do soluto em alguma unidade de massa, volume da solução em alguma unidade de volume. Para alguns autores, tudo isso é concentração comum. Vamos pela maioria. A maioria das vezes, concentração comum vai ser grama por litro. Então, para nós, quando a gente fala concentração comum, a gente vai falar de grama por litro. A gente vai pensar em quantos gramas eu tenho de soluto em cada litro de solução, que é isso que indica, né? A concentração comum, ela indica a quantidade de soluto, em gramas presente em 1 litro de solução. Certo? Então, quantidade de soluto que eu tenho presente em 1 litro de solução. E aí, essa quantidade de soluto é para cada soluto que eu tiver, tá? Porque se eu tiver uma solução, um soro caseiro, por exemplo, onde eu tenho um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, posso calcular a concentração comum no soro caseiro? Posso, só que eu tenho que calcular a concentração do sal e do açúcar separadamente. Não tem como somar os dois e fazer uma conta só. Então vamos imaginar aqui que, sei lá, eu coloquei 1 grama de sal e 5 gramas de açúcar em 1 litro d'água. Vamos supor que essa seja aí a proporção lá do soro caseiro. Então, não dá para falar que 1 mais 5 dá 6, então eu tenho 6 gramas por litro lá. Não, tá? Aí eu vou contar. 1 grama por litro para o sal e 5 gramas por litro para o açúcar, tá? Então, cada soluto vai ter a sua concentração, no caso de eu ter mais de um soluto. Na maioria das vezes, a gente vai ter um único soluto ali para ser considerado, tá? Então, aí a gente coloca a massa dele e o volume que ele está ali e faz a proporção para chegar em gramas por litro, ok? A partir dessa informação aqui, dessa definição que eu coloquei aqui de solução, de concentração comum, você pode resolver qualquer exercício que envolva esse tema usando regra de 3, tá? Então, isso aqui, ó, esta parte aqui, ó, a concentração comum, ela é a quantidade de gramas, né, x gramas, presente em 1 litro de solução. Então, x gramas do soluto presente em 1 litro de solução. Esse x aqui vai ser a minha concentração comum, tá? E aí eu posso ter foi dado uma massa de soluto aqui e um volume da solução aqui, eu faço uma regra de 3, tendo ciência de que a quantidade de gramas que tiver em 1 litro, a gente chama de concentração comum, tá? Então, essa linha aqui, ó, ela pode ser usado, né? Usado na regra de 3. Usado na regra de 3, tá? Esse 3 ficou meio esquisito, esse D3 aqui, né? Regra de 3, tá? Então, se você quer fazer por regra de 3, você tem que ter essa definição aqui representada nessa linha aqui da regra de 3. E aí embaixo você vai ter os outros dados. Lembrando,
dado unidade em cima de unidade, né? Que se é grama em cima, grama embaixo, se é litro em cima, litro embaixo, tá? Mas também temos fórmulas, né? Então essa parte das concentrações tem várias fórmulas. A concentração comum, se a gente olhar aqui, eu vou colocar a tela anterior. Aqui, de certa forma, eu já tinha uma fórmula representada aqui, genérica, né? A concentração da solução vai ser igual a um dado soluto dividido por dado da solução. Como que ficaria isso aplicado à concentração comum? Vou colocar bem grandão aqui. Concentração comum a gente indica com a letra C maiúscula. Então aqui, ó, concentração comum, um C maiúsculo. Ela vai ser igual à massa do soluto. E como é que eu represento que essa massa aqui é do soluto? A gente escreve muitas vezes o número 1 aqui, ó. A gente coloca o índice 1. M1 significa massa do soluto, tá? Dividir isso pelo volume da solução. Eu não coloco nada aqui embaixo, eu estou querendo dizer que isso é da solução, tá? Então, eu poderia colocar o 1 aqui para ser a concentração do soluto 1, é a massa do soluto 1 dividido, massa do soluto, né, dividido pelo volume. Ah, professor, se eu tiver outro soluto, eu vou colocar 2? Não, você não vai colocar 2. É sempre 1 se eu quiser me referir a soluto, tá? O índice 2, ele indica solvente. Existe concentração, tipo de concentração, que trabalha com solvente aqui, com informação do solvente. Não vai ser o nosso caso, tá? Se eu tiver mais de um soluto, lá no caso do sal e do açúcar, o que eu poderia fazer? Massa, poderia escrever sal ou colocar NaCl e colocar aqui concentração do NaCl. Especificar de qual deles eu estou falando, tá? Como em geral é um soluto apenas, uma coisa que a gente costuma não representar é esse 1 aqui, a gente não coloca ele, e esse aqui muitas vezes é representado, tá? Mas eu poderia colocar aqui também. Eu não vou colocar que eu gosto mais de ter só essa informação aqui, porque se o M1 aqui, essa concentração obviamente é desse soluto, porque a concentração indica alguma coisa do soluto, né? Em um determinado volume de solução ou massa de solução, tá? Nesse caso aqui, a massa do soluto tem que estar em gramas e o volume da solução tem que estar em litros, beleza? Vamos colocar um exemplo aqui do meu ladinho para a gente ver. Vamos supor, vou inventar um enunciado aqui agora, que a gente tem uma solução que ela foi feita a partir de 10 gramas do meu soluto, não interessa para nós agora qual seria, 10 gramas do soluto, e eu preparei aí 200 ml de solução. Então eu te dei aqui um valor do soluto, um valor da solução, e eu estou te perguntando qual seria a concentração comum aqui. O que eu faço? Eu posso simplesmente aplicar aqui esta formulazinha. Então a concentração vai ser quem? Massa do soluto em gramas, 10, dividido por volume da solução. Posso chegar aqui e colocar 200? Não. Se eu estou falando de concentração comum, nós estamos assumindo que é grama por litro. Então eu não posso usar 200, porque aqui é 200, eu coloquei 200 metros aqui, né? 200 ml de solução, né? 200 mililitros. Não posso colocar 200, porque aqui está em mililitros. Eu tenho que converter isso aqui. 200 mililitros equivale a 0,2 litros, né? Então aqui eu teria que colocar 0,2, beleza? E aí, qual é o valor que eu tenho de concentração? De cabeça? De cabeça? Pensa aí. Escreve no comentário. Quanto que dá aqui? 50, né? Então aqui, ó, vai me dar 50 gramas por litro. Aí você pode estar se pensando, como assim 50, professor? De onde você tirou 50? Vamos fazer a continha aqui, ó, nesse aqui embaixo. Como é que a gente poderia fazer essa conta, tá? Uma das várias formas de fazer. Eu tenho 10, e aí eu divido por 0,2, beleza? A quantidade de casas decimais não é a mesma, né? Então o que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui e coloco um zero. Agora eu igualei a quantidade de casas decimais. Se eu igualei a quantidade de casas decimais, eu posso apagar a vírgula. Então vou tentar apagar só a vírgula aqui, ó. Beleza, ficou 100 por 0,2. Esse zero pode sair daqui agora. Ou seja, 10 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 100 dividido por 2. Agora ficou fácil, você enxergou 50 aqui, né?
Mas vamos lá, para quem ainda não enxergou, 1 não dá para dividir, pego o 10. Que número que eu multiplico 2 para chegar perto de 10? 5. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Aí eu tenho que jogar esse 0 aqui para baixo. Que número que eu multiplico 2 para dar 0? 0. Então, o 50 está aqui, beleza? Essa é uma forma de fazer. Qualquer forma matemática que você souber aí, você pode usar sem problemas, beleza? Então aqui, concentração comum. Essa aula é só teórica, só um exemplinho aqui para ilustrar como que a gente pode usar. E depois aí a gente pode pensar em fazer exercícios, tá? Aqui eu fiz, né, optei por fazer o cálculo apenas da concentração, né? Mas, como isso aqui é uma fórmula, um exercício pode te pedir o valor da concentração, assim como ele pode te pedir a massa da solução, ou do soluto na solução, né? E o volume dessa solução. Se ele te pedir qualquer um desses, ele tem que te dar os outros dois, direta ou indiretamente. Diretamente, eu escrevi aqui, ó, massa tanto, volume tanto. Pode ser indireto também, ele pode te dar alguma informação para você fazer algum trabalho com ela, algum cálculo, e aí chegar no dado da massa, do volume ou da concentração. Tá? Isso pode acontecer também. Nem sempre os dados vão vir assim fáceis lá no enunciado da questão, beleza? Então essa aqui, concentração comum. Depois daquela aguinha que vocês não vão ver eu tomando, a gente vai para a próxima. Essa concentração comum, né? A outra vai ser concentração em quantidade de matéria. Aí, já tô de volta e você nem percebeu, né? A próxima concentração que eu vou abordar aqui, a gente chama ela de concentração em quantidade. Esse é o nome mais, digamos que oficial dela, tá? Quantidade de matéria. Ela é dada em mol por litro, tá? Essa concentração em quantidade de matéria dada em mol por litro, ela está relacionada à informação do soluto chamada de quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? É esse mol aqui, né? A quantidade de matéria, ela é uma grandeza do sistema internacional. Grandeza é aquilo que a gente usa para medir algo que existe, né? Então, exemplos. Comprimento, distância. A gente tem grandezas para medir distância. No Brasil, por exemplo, a gente usa metros e suas variações, né? Quilômetro, milímetro, né? Então, metro é uma grandeza utilizada para medir distâncias. Litro é uma grandeza que a gente usa aqui para medir volume, né? Que mais? Quilograma é uma grandeza que a gente usa para medir, uma unidade que a gente usa para medir a grandeza massa, né? Então, massa é a grandeza que a gente mede em quilograma. Tem essas aí vai ter outras coisas, né? Corrente elétrica e tudo mais, várias coisas que a gente pode medir. A gente usa uma unidade de medida para medir essa grandeza, e essa unidade de medida vai ter o seu símbolo, tá? O mol é mais um deles. A grandeza quantidade de matéria está relacionada a quanto de átomos, de moléculas que eu tenho, tá? A matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Né? Tudo que é feito de átomos é matéria. Então, quantidade de matéria é uma grandeza que a gente usa para medir isso. Quanto de matéria que a gente tem, tá? Ah, professor, mas a gente poderia usar massa. Concorda? Massa também, de certa forma, mede a quantidade da matéria? Mede, mas a grandeza massa é uma grandeza que a gente pode usar muito bem nesse nosso mundo visível, macroscópico. Agora, quando a gente está falando de átomos, moléculas, que é um mundo invisível aos olhos, né? E a maioria dos equipamentos ópticos que a gente tem, né? Não consegue ver bonitinho ali uma foto límpida, né? De uma molécula, de um átomo. Então, era necessário ter uma grandeza um pouco mais adequada para esse mundo atômico, molecular. Tá? Então, a quantidade de matéria é essa grandeza que a gente usa para medir esse mundo específico aí dos átomos das moléculas. Tá? A grandeza, a concentração em quantidade de matéria, então, também chamada de concentração em mol por litro, concentração molar ou molaridade. Então, tem alguns sinônimos, vou colocar aqui para vocês sinônimos. Então, ela pode ser chamada também de concentração
em mol por litro. Ela pode ser chamada de concentração molar. E ela pode ser chamada também de molaridade. São expressões que vocês vão encontrar por aí, porém, o mais correto, formal, seria concentração em quantidade de matéria, tá? Mas existe muito aí, concentração em mol por litro, concentração molar ou molaridade, tá? Aí, como que eu calculo essa concentração em quantidade de matéria? Então, o primeiro ponto, vou colocar aqui aquela definição parecida com o que eu coloquei na concentração comum. Então, essa concentração em mol por litro, ou em quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria o mais adequado, ela indica a quantidade, aí eu vou abreviar aqui, ó, quantidade, como quant, né? Do soluto em mol presente em 1 litro de solução. Então, se você comparar praticamente a diferença entre essa aqui e a concentração comum, está nesse aposto aqui, ó. Né? Vou trazer de novo aqui, ó. Indica a quantidade de soluto em gramas presente em 1 litro de solução. Aqui, ó, indica a quantidade de soluto em mol presente em 1 litro de solução. Só mudou o aposto aqui, né? Então, concentração comum é quantidade de gramas em 1 litro e a concentração em quantidade de matéria é o número de mols, quantos mols eu tenho em 1 litro de solução, tá? Se a gente for pensar em fórmula, como que é a fórmula para eu calcular isso aqui? Eu uso um M, eu tento fazer um M diferente, assim, ó, um M maiúsculo, e eu puxo a perna dele para cá. Nos livros, na internet, você pode encontrar um M parecido com esse. Também você pode encontrar simplesmente um M maiúsculo, e ele pode estar normal ou itálico, tá? E aí vai depender da fonte que você está lendo. Em geral, o autor do escrito ali, do texto do livro, vai fazer uma legenda, né? Olha, o que significa cada letra que está na fórmula. Então dá uma olhadinha aí, existem variações aqui. Quando eu escrevo esse M diferente aqui, tá? A concentração, então, em quantidade de matéria, ela é igual ao número de mols, que a gente indica como N, do soluto, então N1, dividido pelo volume da solução. Esse N1 é dado em mol e o volume é dado em litros, beleza? Então, número de mols dividido pelo volume em litros. Se eu for fazer uma regrinha de 3, eu tenho que lembrar semelhante ao que estava lá na concentração comum. Se eu tiver X mol do soluto em 1 litro de solução, esse X aqui é chamado de concentração em quantidade de matéria. Beleza? Então, o número de mols que eu tenho em 1 litro. E aí eu posso usar isso aqui em uma regra de 3, como uma das linhas da regra de 3. Tudo bem? Sempre o número de mols para 1 litro é chamado de concentração em quantidade de matéria. E aí tudo bem, vou até fazer um exemplo aqui com dados açucarados, prontinhos para você trabalhar, né? Quero que você calcula para mim, né, a concentração em quantidade de matéria. Se você tiver o número de mols de soluto igual a 5 mol, e um volume de solução igual a 500 ml. E aí? Fácil, né, professor? Bora lá resolver, então. Vou até colocar aqui embaixo. Vai dar. Vou começar mais para cá. Ó, concentração. Quero saber. Número de mol já foi dado, bonitinho. 5 mol. Eu coloquei mol ali, eu não costumo colocar. Vou colocar só o 5. 5 dividido por quanto? 500. Só que está em ml. A gente já sabe que isso aqui tem que converter para litro. Então, isso aqui vai ficar 0,5 litros. Então, 5 dividido por 0,5. E aí? 5 dividido por 0,5. Né? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Né? Então, isso aqui vai me dar 10 gramas. 10 gramas. Que 10 gramas? 10 mol
por litro. Beleza? Então, parece fácil, né? Se eu fizesse aqui, ó, como regra de 3, seria a mesma coisa, ó. X mol para 1 litro, 0,5 litro, se eu tiver 5 mol, coloco aqui, ó, 5 mol para 0,5 litro, 1 litro, X. Poderia fazer por regra de 3. Uma conta como essa aqui, você faz de cabeça também, se você é bom aí nesse raciocínio matemático. Porque, ó, se eu tenho 5 mol em meio litro, em 500 ml, eu sei que 1 litro é o dobro disso, então eu tenho o dobro do mol também, tá? Que é uma regra de 3 que eu fiz de cabeça aqui, tá? Então, este exemplo aqui é bem fácil, né? Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu dupliquei esse slide aqui, que é o PowerPoint que tá aqui, né? Você não viu, mas eu dupliquei. Eu vou apagar algumas coisinhas aqui, ó. Eu vou apagar a parte das informações aqui, aqui, aqui. Apagar tudo isso aqui. Quase deu, hein? Vamos apagar aqui. E vamos apagar aqui. Beleza? E esse aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa galerinha aqui e vou colocar ela aqui em cima. Tá? Beleza. Então, rearranjei o quadro aqui. Agora, e se eu chegar para falar para você assim, ó? Calcula para mim a concentração molar se eu tiver uma massa de... Vamos colocar aqui. 80 gramas de NaOH dissolvida num volume de 2 litros de solução. Calcula a concentração em mol por litro para mim. E agora, José? Cadê o valor do mol? Não tem. Tem grama. Se eu fizer 80 por 2, vai dar 40. Só que 40 gramas por mol e não mol por litro. E agora? Se o exercício me der grama e me pedir mol por litro, como que eu faço? Então aqui vai entrar como que eu consigo achar esse número de mol? De onde que você tirou 5 mol da tela anterior, professor? Eu tirei porque eu inventei na hora. Eu queria colocar só um valor. Mas como é que eu sei quantos mol tem, né? Num determinado soluto. Quantos mol de um soluto tem? Aí entra uma outra informação que você precisa para poder calcular o número de mols. Como calcular a quantidade de mols? Então é o que eu vou colocar aqui, ó, nessa partezinha agora. Ó. Como encontrar, ou encontrar não, porque a gente tem que calcular, né? Como calcular N, que era o número de mols, tá? Como calcular N1? Para isso, eu vou ter que saber uma informaçãozinha que é a massa molar. O que é a massa molar? É a massa em gramas que equivale a 1 mol da substância. Então eu tenho que saber isso. É uma forma de eu relacionar algo que a gente consegue medir com facilidade, que é a massa, eu uso uma balança para isso, e existe uma forma de relacionar essa massa em gramas com o número de mols, tá? Então cada substância que existe, que é conhecida, né, e até as desconhecidas também, mas cada substância que existe, né, feita de átomos, ela tem uma massa molar que a gente pode calcular. Basta que eu saiba quais são os átomos que fazem parte dessa substância e em que quantidade que eles estão. E o que a gente tem para descobrir isso? A gente tem as fórmulas químicas, né? Então, essa fórmula aqui, NaOH, ela dá uma informação para a gente. Ela fala que esse soluto, essa substância, é feita de um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. A gente tendo essa informação de quais são os átomos, a gente consegue pegar isso aqui, ó, e lá na tabela periódica, ou num exercício pode estar dado, vai estar dado ali para você, a gente não precisa decorar essas informações. A gente vai lá, por exemplo, na tabela periódica e encontra a massa de cada um desses átomos. As massas, então, do Na, do O e do H, se eu for lá na tabela periódica, eu vou encontrar aproximadamente, depende da tabela que eu for consultar, né, mas vou arredondar aqui, aproximadamente
23 para o Na, 16 para o O e 1 para o H. Tá? Em valores que eu vou encontrar lá na tabela periódica. Com esses dados, então, da tabela periódica, eu consigo descobrir a massa molar da substância. E eu preciso dela para calcular o número de mols, tá? Essa massa molar, ela então, ó, ela é a quantidade de gramas que eu tenho para cada mol da minha substância. Se eu tiver essa quantidade de gramas, característica de cada substância, eu vou ter 1 mol. Se eu tiver metade dessa massa para aquela substância, vou ter meio mol. Se eu tiver 10 vezes o valor da massa, eu vou ter 10 mol. Então eu consigo associar quantos mol eu tenho com a massa. Para isso, eu tenho que saber a fórmula e a massa dos átomos. Então, para calcular a massa molar, eu preciso da fórmula da substância e da massa dos átomos. Massa dos átomos, que eu encontro na tabela periódica ou no próprio exercício. Quando eu tenho a fórmula e a massa dos átomos, eu consigo achar a massa molar. Vamos fazer isso agora para esse exemplo aqui, tá? Então, eu tenho a fórmula, que é o NaOH. O que eu faço aqui para resolver? O Na vale 23, certo? Eu somo com o valor do oxigênio, que vale 16. Eu somo com o valor do hidrogênio, que vale 1. Simples assim. Eu somo os valores referentes a cada átomo, tá? 23 mais 16 dá 39. 39 mais 1 dá 40. Somei os valores, eu já tenho a massa molar pronta. Basta que eu pegue a unidade de massa molar e escreva aqui, ó, gramas por mol. Pronto. Achei a massa molar do NaOH, que é o hidróxido de sódio, soda cáustica, vendida em mercado para desentupir encanamentos, fazer sabão, né? É perigosíssima, cuidado com a soda cáustica. Então aqui, ó, como que eu calculo o número de mols? Primeira coisa, eu tenho que saber a massa molar. Se ela não me foi dada de presente, eu tenho que calcular. Como é que eu calculo? Eu tenho que ter a fórmula e tenho que ter as massas dos átomos. Tendo isso, eu olho para a fórmula e somo os valores de todos os átomos que estão ali. É lógico, nem sempre vai ser tão simples assim, um Na, um O e um H, porque às vezes vai ter números aqui embaixo, né? Vai ter parêntese, e aí começa a complicar um pouquinho, mas é questão de você treinar e identificar o que significam esses números que vão aparecer, o que significam os parênteses. Quando você decodificar isso, você consegue fazer essa soma aqui com tranquilidade, beleza? Com esse dado aqui, 40 gramas por mol, então, eu já posso usar uma regra de 3 para descobrir qual é o número de mols. Porque o número de mol vai estar associado aqui, ó. Essa informação de 40 gramas por mol, eu posso escrever da seguinte forma, ó. 40 gramas de NaOH representa um total de 1 mol desse NaOH. Então, toda vez que eu for lá na balança colocar 40 gramas de NaOH, eu tenho 1 mol. Beleza? Se eu tiver 20 gramas, que é metade do 40, meio mol. Né? Se eu tiver 80 gramas, que é o dobro, 2 mol, que é o valor que eu coloquei ali. Ó. Se eu tiver, ao invés de 40, se eu tiver 80 gramas de NaOH, que é o exemplo que eu dei, quantos mol que vai ter? X mol de NaOH. Esse X aqui, se a gente fizer o cálculo, né, vai ser 80 vezes 1, 80. 40 vezes X vai dar 40X, eu colocaria esse 40 aqui, só que eu já vou passar ele dividindo. Vai ser dividido por 40. Isso aqui vai me dar 2. 2 o quê? Mol, porque o X aqui é mol. Isso aqui, né, a gente diz que é o N. É o número de mols. Quantos mols? 1, 2, 3, né? O mol, aqui para o nosso contexto, ele vai ter esse significado, um valor numérico, um número de mol. 1, 2, 3, 4, né? Meio, 0,1, 2 vezes 10 a menos 5. Pode ter qualquer valor numérico com um mol na frente. E é um uso que os químicos fazem para facilitar alguns cálculos, algumas informações, né? No nosso dia a dia, a gente usa algo parecido, né? Algumas coisas parecidas. Por exemplo, a palavra dúzia. Por que a gente usa dúzia no nosso dia a dia?
Porque a gente quer simplificar algum cálculo. Eu não quero chegar lá e pedir 36 ovos para comprar no mercado. Eu vou lá e busco 3 dúzias de ovos, né? Ou uma dúzia. Ah, pega lá meia dúzia de bananas. Ou 6 bananas. O que a gente fala? Muitas vezes a gente fala meia dúzia. Uma dúzia, 2 dúzias, né? Ou cento a gente usa também, né? Eu quero lá 200 salgados para festa. A gente às vezes fala que são 200 de salgados. A pessoa que anuncia, não anuncia por número de salgados, quantidade de salgados. Ela anuncia por cento, né? Você vai comprar tijolo, você compra por milheiro, né? Então, algumas palavrinhas como dúzia, centena, milheiro, são usadas em substituição às suas quantidades unitárias, né? Eu não vou falar 6 bananas, eu vou falar meia dúzia de banana. Não vou falar 300 salgados, eu vou falar 300 de salgados, tá? O mol aqui ele tem essa mesma pegada, tá? Eu uso o número de mol, 1, 2, 3, meio, né? 200 mol, para não falar a quantidade que equivale. Porque essa quantidade é um númerozinho bem grande, que a gente costuma arredondar ele para 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, 1 mol de NaOH tem 6 vezes 10 a 23 unidades de NaOH, fórmulas de NaOH. Isso é uma quantidade muito, muito grande. 6 vezes 10 a 23 são 600 sextilhões. Então, os caras mais ricos aí do mundo são bilionários. Não sei se tem algum trilionário. Então, o bilionário não chega nem perto do sextilionário. Né? Ninguém no mundo tem essa quantidade da moeda de qualquer país que seja. Tá? Então, às vezes a gente vai usar essa quantidade muito grande para fazer alguma coisa. Em geral, para fazer exercício que alguém quer complicar a sua vida. Porque não tem muita praticidade para o nosso dia a dia ou para o estudo mais comum aqui da química, tá? O mais comum é a gente usar número de mols. 1 mol, 2 mol, 3 mol, tá? Meio mol. Eu posso achar, então, o número de mols a partir da massa molar, eu tenho que saber isso. E eu encontro a massa molar usando a fórmula e a massa dos átomos. Encontrei esse valor. Tenho 2 caminhos práticos aqui. Regra de 3, ou você pode usar uma formulazinha que indica aqui, ó, este x igual a 80 sobre 40, eu posso substituir assim, ó. O x vai ser o número de mols igual a esse 80 veio daqui, ó. É a massa em gramas da minha substância. Então você vai ter a massa da sua substância dada em gramas dividido. O que é esse 40 aqui? Esse 40 é a massa molar, tá? Essa massa molar eu indico com 2 M's maiúsculos, tá? Pode ser que você encontre aí nos livros e na internet como apenas um M maiúsculo. Eu falei um M maiúsculo e escrevi só um. Eu costumo colocar aqui, ó, 2 M's maiúsculos, massa molar, tá? Essa massa molar é dada, então, em gramas por mol, ok? Então, a gente tem aqui uma fórmula que eu posso usar para calcular o número de mols. Quantos mols eu tenho em 80 gramas de NaOH? Coloco a massa 80 aqui em cima, divido pela massa molar do NaOH, que eu calculei aqui somando os átomos, o valor de cada átomo. Tenho aqui, se eu substituir nessa fórmula aqui, vai dar exatamente a de cima, o resultado 2 mol de NaOH nessa massa de 80 gramas, tá? Então, tá aqui 2 formas de calcular, via regra de 3 ou jogando direto na fórmula. E aí, como que eu poderia fazer, então? Agora o cálculo do que eu perguntei aqui. Poderia simplesmente pegar aqui, ó, e fazer, né? Concentração então, o número de mols que eu acabei de encontrar, pego esse valor aqui, ó, e aplico aqui, né? Jogo esse 2 aqui, ó, e divido pelo volume em litros, né? 2 dividido por 2 me dá 1 mol por litro. Beleza. Dá para fazer assim? Dá. Perfeitamente. Agora, nesses casos, eu vou colocar aqui, ó, nesta partezinha que eu vou destacar aqui no centro. Nessa partezinha que eu vou destacar aqui,
eu vou fazer uma junção. Se eu pegar esta fórmula e esta fórmula e juntar as duas, o que acontece? Eu vou ter uma fórmula que vai ser o seguinte, ó, a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, ela vai ser igual à massa do meu soluto. Professor, mas não era mol em cima? Calma, eu falei que eu estou juntando as duas, né? Vou colocar já o resultado final aqui. A massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da minha solução, tá? Então, a massa do meu soluto tem que estar em gramas, né? O volume tem que estar em litros e a massa molar tem que estar, obviamente, na unidade dela, que é gramas por mol, tá? Então, se eu tiver a massa em gramas, souber a massa molar e o volume em litros, eu calculo aqui com uma única fórmula essa concentração em quantidade de matéria, beleza? Então, eu pego isso aqui, junto com isso aqui, e como, professor, como é que surgiu aí? É só substituir, gente. Vou até fazer aqui, ó, né? Porque de repente alguém quer. Se você não quer essa parte, já pula aí para a próxima etapa do vídeo. Só vou mostrar de onde que veio isso aqui, então. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, ó. Vou colocar as duas fórmulas, ó. Aqui é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Formulazinha que eu comecei. Só que quem é o número de mols? O número de mols soluto é a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto, que foi a que eu mostrei depois ali para calcular o número de mols. Se eu juntar essas duas aqui, eu tenho que juntar elas a partir de algo que elas têm em comum. O que elas têm em comum? Número de mols, tá? Então o que eu vou fazer? Vou jogar esse número de mols, que eu sei que é M1 sobre MM1, massa do soluto, pela massa molar do soluto, eu vou substituir ali. Então, como é que vai ficar? Ó? Esse M vai ficar. O N1, eu não vou escrever N1, eu vou escrever isso aqui agora. Ó. Então, vai ficar, ó, esse traço aqui vai ser esse mesmo traço aqui, tá? Então, agora eu tenho ó, massa do soluto dividido pela massa molar do soluto dividido pelo volume. Então, o N1 tá aqui, ó. Se eu fizer esse cálculo aqui, é N1, beleza? O que vai dar aqui agora? A gente pode fazer diferentes formas aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, na divisão de fração, eu gosto, né, de falar assim, é o produto dos extremos vezes o produto dos meios. Então, o extremo, o numerador aqui, né, da fração de cima, vezes o denominador da fração de baixo. Então, o que está na parte mais externa, eu multiplico. M1 vezes 1, M1. Aí eu divido isso pelo produto dos meios. Essa parte aqui vezes essa. Então, massa molar vezes volume. Cheguei naquela fórmula lá, beleza? Então aqui eu substituo, né? N1, ao invés de escrever N1, eu escrevo massa do soluto pela massa molar do soluto e rearranjo e chego nesta formulazinha aqui, que é a que eu gosto bastante de usar nesses casos onde tem a informação de massa e ou se pede ou se dá a concentração em quantidade de matéria, ok? Então, para quem de repente está vendo esse quadro agora, pode achar que está meio bagunçado, mas só volta aí o vídeo e assiste como que eu fui construindo essa bagunça toda que está aí, que você provavelmente vai entender, beleza? Então aqui fechamos com concentração em quantidade de matéria. Vamos agora para um outro tipo de concentração. A gente chama ela de título. E esse título pode ser em massa ou pode ser em volume. Então, vou colocar em massa ou volume. Esse título, a gente costuma representar ele por uma letra grega chamada tau, tá? O título, vou colocar aqui, ó, massa desse lado. Vamos colocar assim, ó. Eu vou separar esse quadro aqui agora, tentar separar ele aqui em duas partes, para a gente fazer um paralelo. O título em massa, a gente pode representar só com a letra T, mas aqui, para fins didáticos, eu vou colocar ó, título em massa, e aqui vai ser o título em volume, tá? O título em massa vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, M1, soluto, só o M, solução.
O título em volume vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, alguma informação do soluto dividido por alguma informação da solução. Qual a unidade, professor, da massa e do volume? Tanto faz. Qualquer unidade. Qual que é a única coisa? A unidade que está em cima tem que ser a mesma unidade que está embaixo. Então aqui eu posso ter grama por grama, eu posso ter quilograma por quilograma, eu posso ter miligrama por miligrama, etc. Aqui eu posso ter ml por ml, eu posso ter litro por litro, etc. Tá? Então, desde que seja a mesma unidade, tá valendo, tá? Então, usar a unidade em cima e embaixo. E o que acontece quando eu uso essa unidade em cima e embaixo? Ela some, né? Ela desaparece. O resultado do título é um número que não tem uma unidade. O título não é em gramas, não é em quilograma, não é em litro. O título é adimensional, ele não tem unidade, tá? Então eu tenho que saber a massa do soluto e a massa da solução, tá? Pode ser que isso seja dado já direto para você, ó, tem tanto de soluto em tanto de solução, ou pode ser dado assim, olha, eu misturei 10 gramas do soluto com 90 gramas do solvente. E aí ele pede o título. Então tem que tomar cuidado nisso, tá? Aqui, ó, é massa da solução. A gente tem que lembrar que a solução é soluto mais solvente. Então esse M aqui, ó, ele vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. M2 é solvente, 2 indica solvente, tá? Aqui o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então eu tenho que ter isso em mente. Em alguns momentos pode ser que eu precise dessa informação, tá? Então o título tem esse significado aqui, tá? É bastante comum a gente representar o título em porcentagem. Então, alguns autores vão trazer título em porcentagem, ou porcentagem em massa, ou porcentagem em volume. E aí eu tenho duas formas, né? Se eu considerar porcentagem. Eu poderia pegar e calcular o título em porcentagem para massa, fazendo simplesmente o título vezes 100. Essa é uma forma de fazer, tá? Agora, o título, quem é o título? É o M1 sobre M. Então eu posso ter também, ó, o título em porcentagem sendo a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Então, pode ser útil isso aqui também. Muitas vezes é dado para a gente o título em porcentagem e não o título, por assim dizer, né? Só o título. De forma semelhante, ó, eu posso ter a porcentagem em volume também, pegando o meu título em volume, vamos colocar aqui massa para diferenciar, né? Vezes 100. Ou, da mesma forma, o meu título porcentagem em volume, né? A porcentagem em volume vai ser o volume 1 dividido pelo volume da solução vezes 100. O volume do soluto pelo da solução vezes 100. Então, bastante comum a gente ter o título representado em porcentagem, tá? E aí, se, sei lá, o exercício te trouxer lá, uma solução tem 20% em massa. Ele está te falando isso aqui, ó. Então, qual é o valor do título se eu tiver que usar ele na fórmula? Você vai pegar o 20% e vai fazer essa conta. 20 por 100, 20 dividido por 100, é 0,2, tá? Então, você vai ter que calcular aí, essa informação. Você pode fazer isso direto de cabeça, por regra de 3, ou usando essa fórmula aqui para converter o título em porcentagem em título, caso você precise usar esse dado para fazer alguma coisa, tá? Então, o título tem essa lógica aqui em massa e em volume. Eles são muito parecidos, o que vai diferenciar um do outro é a grandeza que você está usando, se é massa ou se é volume, mas a forma de calcular, de raciocinar é exatamente a mesma para os dois. Tem um detalhezinho aqui que pode ser relevante quando a gente está falando de título em volume, tá? Às vezes, dependendo das coisas que a gente mistura, do volume de coisas, quando a gente está falando aqui volume, a gente está falando a princípio de ou de substâncias líquidas ou de substâncias gasosas. Então eu posso ter uma mistura gasosa, onde eu coloco determinado volume ali, e posso ter líquidos sendo misturados, né? Onde eles se dissolvem. Aí, às vezes, acontece de eu misturar, sei lá, 100 ml do líquido A com 100 ml do líquido B, e essa soma não dá 100.
sei lá, dá 190, não dá 200, né? 100 de um com 100 do outro, a gente esperaria ter 200. Às vezes dá 190. Perdeu 10. Como assim perdeu 10? Às vezes há uma interação entre as partículas do solvente e do soluto no estado líquido que causa uma retração, uma diminuição de volume. É o caso da água e do álcool, por exemplo. Quando você mistura uma quantidade de água com uma quantidade de álcool, o volume final não é a soma exata do volume que eu tinha antes do volume que eu tenho depois, porque há uma interação forte entre água e álcool e eles retraem um pouquinho o volume. No geral, é comum que os exercícios ignorem esse tipo de condição, esse tipo de situação. E comumente vem ali uma informação, considere a aditividade de volumes, ou seja, eu posso somar 100 mais 100 que vai dar 200, tá? Ou ignore contrações de volume. Vai vir geralmente alguma informaçãozinha para você ignorar isso, tá? Se não for citado, você ignora do mesmo jeito, tudo bem? Aqui, então, eu vou fazer só para não perder a sequência aí que eu estou fazendo de exemplos, né? Vou fazer exemplos aqui. Vamos imaginar que eu tenha aqui uma massa de soluto de 20 gramas. E eu tenho uma massa, que já vou fazer, né? Uma massa de solvente de 80 gramas. Não interessa qual que é o meu soluto, qual que é o meu solvente, né? Beleza, te pergunto, qual que é o título? E aqui eu já vou fazer mais ainda. Qual que é o título em porcentagem? E não só o título, tá? 2 caminhos que eu vou fazer para resolver aqui, tá? Usando primeiro esta fórmula aqui para calcular o título. O meu título em massa vai ser a minha massa do soluto, que é o meu M1, 20, dividido por 80, né, professor? Não, porque aqui propositalmente eu coloquei M2, ó. 80. M2 é a massa do solvente. Então, aqui embaixo no título tem que colocar a massa de solução. Então, qual que é a massa da solução? Soluto mais solvente. A massa da solução é 20 mais 80. Você poderia colocar só o resultado aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, 20 mais 80, para deixar claro que a massa da solução é a soma dessas duas aqui, beleza? E aí fica fácil. Isso aqui fica 20 por 100, e aí a gente tem isso aqui como 0,2 sem unidade. Não tem unidade aqui, beleza? Só que eu perguntei o título em porcentagem. O que, que eu faço? Eu posso pegar agora esse resultado, colocar aqui, título em porcentagem é igual a 0,2 vezes 100, que vai me dar 20. Agora aqui eu tenho que escrever, se é porcentagem, eu tenho que escrever o símbolo do porcentagem. 20%. Já fica meio claro nessa própria conta aqui, ó, que é 20 por 100, né? Tá escrito ali 20 por 100, é 20%, tá? Poderia também usar esta formulazinha aqui, ó. Se eu usasse aquela formulazinha ali, ó, né? Uma segunda forma de resolver, tá? Título em porcentagem vai ser a massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução, que aqui eu também vou fazer 20 mais 80, vezes, fecha parênteses, vezes 100. Aqui, ó, ficaria 20 dividido por 100 vezes 100. Aí aqui, o que eu poderia fazer? Ó, corta esse com esse, o resultado 20%. Beleza? Então, várias formas da gente fazer aí. Também dá para usar a regra de 3 aqui? Também, tá? Também dá para usar a regra de 3, beleza? Então, ó, eu tenho tanto de massa do soluto em tanto de volume de solução. Se eu tiver, aí eu posso usar, né, os outros dados que colocar aí e fazer alguns cálculos, tá? Então dá para, principalmente aqui na parte de porcentagem, né, eu consigo fazer aí. Aqui, como eu vou dividir um por um, aqui não cabe a regra de 3, né? Mas quando eu tenho porcentagem, dá para fazer, né? Quando entra o título em porcentagem, fica mais tranquilo de fazer aí, né? Então, exemplinho aí do título em massa. E se fosse título em volume? Eu vou usar os mesmos valores numéricos só para exemplificar, né? Aqui eu vou até colocar mais simples. Ó. Eu teria o volume 1 de 20 ml do meu soluto e o volume da minha solução, já vou colocar ele completo aqui, é de 100 ml.
Qual que seria o meu título em volume? Deixar mais simples, né? Título em volume é o volume do soluto pelo volume da solução. Então, 20 dividido por 100. O meu título aqui é 0,2. Né? Então, seria simples assim, considerando a aditividade. Aqui nem precisaria considerar a aditividade. Já falei que tem 100 ml da solução, né? Mas se eu tivesse colocado 80 aqui, eu teria que falar, olha, considere que os volumes vão ser somados, né? Se eu quiser o meu título, aqui faltou interrogação, se eu quiser esse título em percentagem, o que eu faço? Eu pego esse 0,2, multiplico por 100, isso aqui vai me dar os mesmos 20%, porque eu estou usando os mesmos valores aí nos dois exemplos, né? Então eu posso fazer tanto em massa quanto em volume. Dependendo da condição do que for me dado, eu consigo usar uma regra de 3 aqui também. Dependendo não, né? Se for uma coisa assim mais direta, tenho tanto de soluto e tanto de solução, é só dividir um pelo outro. Aí não consigo exatamente uma regra de 3. Mas quando eu tenho porcentagem, às vezes eu consigo usar aí uma regra de 3 também. Beleza? Para fechar esse vídeo, eu tinha pensado em fazer um só, mas eu vou fazer 2 vídeos, porque esse aqui já tá com 1h21, né? E aí eu vou fazer uma segunda parte abordando diluição e mistura de soluções e propriedades coligativas, tá? Agora eu vou fechar então este vídeo aqui com o ppm, que é partes por milhão. ppm, partes por milhão. O ppm, ele é escrito em minúsculo, tá? Então aqui são letras minúsculas. Tentei deixar isso meio claro aqui, colocando caixa alta depois, né? O que indica o ppm, né? Acabei não fazendo isso lá para o título, né? Em massa ou em volume, mas lá aqui no título em massa. O que é o título em massa? Indica a massa de soluto que eu tenho em determinada massa de solução. Título em volume indica o volume do soluto que eu tenho em determinado volume de solução. Porque não é 1 litro ou 1 quilograma. É uma determinada massa em um determinado volume, desde que essa uma determinada massa em determinada massa, né, do soluto na solução, um volume de soluto em um volume de solução, independente da unidade que a gente usar, desde que a gente use a mesma unidade. A partes por milhão é algo semelhante, né? Indica, né? Ou quantas, vamos colocar, né? Quantas partes do soluto, independente em que seja essa parte, grama, quilograma, ml, tonelada, né? Quantas partes soluto existem em 1 milhão de partes da solução. O que é o necessário aqui? Que essas partes sejam a mesma unidade, tá? Então, partes da solução. A exigência aqui é que esta parte seja igual a essa parte. Assim como lá no título, em massa, em volume, a mesma unidade em cima e embaixo. Vale aqui também para o ppm. Se eu estou falando em gramas de soluto, eu tenho que pensar em gramas de solução. Então, quantos gramas de soluto eu tenho em 1 milhão de gramas de solução? O ppm é utilizado, né, é uma forma de concentração para quando eu tenho soluções com a quantidade de soluto muito pequena. Seriam soluções muito, muito diluídas, tá? O uso frequente de ppm, inclusive em legislação, entra lá assim, limites que eu tenho de contaminantes, limite de agrotóxico permitido no tomate, né? Limite de mercúrio que eu posso ter num leito d'água, né? Ou num peixe. Então, às vezes, a gente tem a contaminação ambiental muito relacionada aí com ppm. Então, essa unidade de concentração aqui, ela é para quando eu tenho pouca quantidade de soluto na minha solução. Então, ficaria pouco prático usar a concentração em grama por litro ou em mol por litro, porque eu trabalharia com números muito pequenos. E aí se criou, então, uma unidade que eu consiga falar assim, 1 ppm que faça mais sentido do que
0,00001 grama por litro, por exemplo, né? Então, utiliza-se o ppm quando eu tenho essas condições de uma quantidade muito pequena, tá? Em geral, associado aí a questões, limitações ou ambientais ou em virtude de alimentos, por exemplo, quantidade máxima de alguma coisa que eu tenho que ter em outra, né? Qualidade da água, tá? ppm está bastante envolvido aí. E aqui não existe uma fórmula que eu recomende para calcular ppm. ppm é você entender isso aqui, ó. Então, ppm é, né? Ó, ppm vai ser um número de partes, né? Da substância em 1 milhão de partes. Eu costumo colocar aqui, ó, 10 a sexta partes. Aí faltou uma informação, né? Aqui é a parte de solução. Vamos só mudar aqui, ó. Esse ppm, vamos colocar aqui, ó. Número de partes do soluto em 10 a sexta parte de solução. Então, o ppm é esse número de partes do soluto em 10 a sexta ou 1 milhão de partes da solução. Poderia colocar 1 milhão aqui? Poderia, né? 1, aí seguido de 6 zeros, né? E eu coloco aqui 10 a sexta, que vai dar na mesma, tá? Então, ppm é o número de partes solutos em 10 a sexta partes da solução. E aí não tem uma regra, uma fórmula que eu goste, e a gente vai usar ppm sempre com regra de 3, tá? Aqui, dependendo do exercício que vier, a gente vai ter diferentes formas de abordar. Às vezes pode ficar um pouquinho mais complexo ou não. Muitas vezes é assim, coloca lá o texto e fala dos limites que a legislação permite de tal metal, por exemplo, na água. E aí te dá informações ali sobre uma análise de água. Essa água aqui foi identificado que tem tantos gramas da substância lá, nesse 100 ml de água aqui, e te dá uma forma de você chegar nos dados para calcular isso aqui. Vamos pensar em uma contaminação gasosa, uma medida de contaminação, de presença de substâncias gasosas. Vamos imaginar que eu tenha aqui sei lá, um volume da minha área, um volume total da minha área, como sendo, vamos colocar aqui, um espaço que tenha 100 litros. Uma sala onde a medida dela é de 100 litros. Cabe 100 litros lá de volume dentro da sala, tá? E vamos supor que eu tenha lá um contaminante monóxido de carbono. Então, o volume do monóxido de carbono, que é o CO, seja de, sei lá, 5 ml. Eu determinei ali, eu coloquei lá, sei que tem 5 ml do monóxido de carbono lá. Te pergunto, quantos ppm do CO eu tenho nesse ambiente? E agora? Número de partes soluto para 10 a sextas partes solução. Isso vai ser o meu ppm. Então, o meu ppm está relacionado, então x ppm está relacionado a 10 a sexta partes de solução. Vamos olhar para a minha solução agora. A minha solução, que é esse V aqui, que é o volume total do ambiente, ou seja, do ar que está ali dentro, né, que vai compor uma solução gasosa aqui, né? Então são 100 litros, que tem ar lá dentro. O 10 a sexta partes, então a minha parte é litro, certo? Minha parte é litro. O meu ppm, então, vai ser o número de litros que eu tenho nesse 10 a sexta litros. Só que não tem 10 a sexta litros, tem 100. Então eu só tenho 100 litros. Não tem 10 a sexta. Só tenho 100. Mas eu sei quanto de monóxido de carbono eu tenho lá. Porque eu falei que são 5 ml. Posso colocar 5 ml aqui e fazer a conta? Não posso, tá? Porque tem que ser a mesma unidade. Esta parte aqui tem que ser a mesma parte aqui. Então, se aqui eu estou trabalhando com litros, aqui também tem que ser litros. O que eu gosto de fazer nesses casos? Eu gosto de pegar esse M aqui, ó, e representar ele como ele é, que é o 10 a menos 3. Então, eu coloco 5 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Então,
montei aqui a minha regra de 3 para calcular ppm. É esse o estilo que a gente vai seguir. X ppm está sempre relacionado a 10 a sexta litros. Coloco o valor de litros que eu tenho da minha solução, no caso aqui é um ambiente, então uma solução gasosa, o ar mais o contaminante aí, tem 5 vezes 10 a menos 3 litros dessa substância. Então 5 ml dessa substância presente ali. Consigo aqui calcular o ppm. Ó. 100 vezes x, 100x, igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sexta, né? Vou rearranjar isso aqui para cá agora, ó. Esse x vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sexta. Vou passar esse 100 para cá dividindo, só que eu vou representar ele de uma forma diferente. 100 é 10 ao quadrado, correto? Correto, né? Então agora aqui eu vou fazer esta conta considerando essas potências de 10 que eu tenho aqui, né? Então, ó, se eu pegar, eu vou deixar o 5 aqui, bonitinho. Vou fazer essa seta melhor aqui, porque eu acho que eu vou precisar de mais 2 linhas, né? Eu vou pegar aqui agora, ó, daqui eu vou trazer para cá. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Eu tenho multiplicação de bases iguais, né? Números com expoentes, bases iguais. Eu conservo a base, então 10. Somo os expoentes. Como são sinais opostos, né? Mais e menos, eu vou fazer uma subtração. Então, 6 menos 3 dá 3, correto? Ficaria 3. Dividido por 10 elevado ao quadrado. Beleza? Agora eu tenho uma divisão com números de mesma base, né? Números exponenciais de mesma base. O que eu faço? Conservo a base. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 10. Subtrai os expoentes. 3 menos 2. Agora, os dois são positivos, né? Então, 3 menos 2 vai dar 1. 5 vezes 10 é 1. Aqui, o meu x, então, indica que eu tenho 50 ppm. Beleza. Se tiver só assim, esse contexto largado aqui, tranquilo. Tá, calculei 50 ppm. Qual que seria o impacto disso, né? Por que eu peguei o monóxido de carbono? Porque esses dias eu resolvi um exercício numa permanência, onde eu peguei um exercício que falava sobre isso. E nesse exercício falava assim, ó, né? O limite aceitável, né, de monóxido de carbono é de 5 ppm, para não fazer mal para a gente. Então, se você está num ambiente com até 5 ppm de monóxido de carbono, você não vai sofrer as consequências negativas que esse gás traz para a gente. Se você tiver valores acima de 5 ppm, esse ambiente já não é salubre, já não é saudável. Você tem que sair dali. Imagina agora eu estando numa sala com 50 ppm. Isso aqui, ó, é 10 vezes mais do que o limite tolerado. Então aqui você já correria risco de vida e risco de morte, né? Não risco de viver, risco de morrer, né? Nesse ambiente, tá? Estaria muito tóxico esse ambiente. Se você pensar numa sala de 100 litros, ó, vamos pensar, a nossa sala de aulas comuns, vamos supor que a gente tem uma sala de 6 por 8 e vamos supor que ela tenha 3. Seria uma sala padrãozinha aí que a gente tem. Quanto que daria isso aí, ó? 6 vezes 8, putz, é que isso do 8 sei lá quanto que é isso, né? 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, né? Eu acho que é isso, né? 6 vezes 8, 48. 48 vezes 3, ó, se fosse 50 vezes 3 ia dar 150, né? Então vai ser um pouquinho menor. Então isso aqui daria um pouquinho menor que 150, né? ml, 150 litros, não, que metros cúbicos, né? 150 metros cúbicos. Aqui tudo estaria em metro, né? Vamos aproximar aqui, ó, isso aqui seria para fins de cálculo, vamos aproximar. Isso aqui seria aproximadamente 150 metros cúbicos, tá? 1 metro cúbico são 1000 litros, né? Então, em 100 litros para uma sala, essa sala seria pequenininha, né? Não dá nem para falar em sala aqui, né? Agora, olha, esses 100 litros aí seria muito uma sala de um lugar em miniatura, né? Porque uma sala comum, ó, daria 150 mil litros, né? Então, a gente teria só um recipiente, né?
uma coisa bem pequenininha, né? Não daria para fazer uma sala, então teria um ambiente. Nesse ambiente, né, se você colocasse a cabeça lá dentro, você não ia estar muito bem. Mas, por exemplo, se eu tivesse 5 ml nessa sala, na sala de aula, certamente seria dentro do limite aí, né? Que aqui eu teria, né, uma quantidade muito pequena nesse espaço aí de 150 metros cúbicos de ar, tá? Então, não teria problema para nós se a gente estivesse na sala de aula com 5 ml de monóxido de carbono, certamente não daria para prejudicar ninguém. Para fechar aqui, vai ficar então uma tarefinha. Se você quiser, então qual que vai ser a tarefa? A minha tarefinha aqui desse vídeo. Quantos ppm de CO há em uma sala com 5 ml de CO, medindo a sala, né? Medindo a sala 6 metros por 8 metros por 3 metros. Estaríamos seguros nela? Dado limite de CO permitido, 5 ppm. Que foi o exemplo que eu acabei de colocar ali, né? Fica aí de tarefinha. Se você quiser treinar, coloca aqui nos comentários desse vídeo depois qual é o resultado. Qual é o valor em ppm e se a gente estaria seguro ou não, considerando o limite aqui de 5 ppm. Beleza? 1 hora, 36 minutos e alguns segundos dessa primeira parte, desse vídeo grandão aqui, onde a gente abordou concentração de soluções, tipos de dispersão, né, diferença, como diferenciá-las, e as concentrações aí comum em quantidade de matéria, título em massa, título em volume e ppm. Fica essa primeira parte, esse primeiro vídeo aqui para vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo grandão igual esse, mais de 1 hora, falando sobre diluição de soluções, mistura de soluções e propriedades coligativas. Fechou? Por enquanto é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau!